28 de agosto de 2020. Seja bem-vindo. Muito bem, meu povo. Vamos para o último Comente Bíblia dessa semana, já que hoje é sexta-feira. Você pode me acompanhar aí em 2 Samuel capítulo 18, a partir do versículo 1, tá bom? Onde vai falar de um confronto, uma batalha do exército de Davi, do exército de Israel, né, sob o comando de Absalão, contra o exército de Davi, os valentes de Davi, né? Menor número, mas muito mais valentes, ok? Se você observar a narrativa, vai dizer que Davi passou em vista do exército e nomeou comandantes de batalhões de 1.100 e depois dividiu o exército em 3 companhias, uma sob o comando de Joabe, outra sob o comando de Absai e outra sob o comando de Itai, o giteu. E Davi vai e diz: ei, eu vou marchar com vocês 65 anos ou mais. Aí os homens disseram: não faça isso, se tivermos que fugir. Se tivermos que fugir, ó rei, eles não estão preocupados nem um pouco conosco, eles querem a sua cabeça. Então, é melhor o Senhor ficar na cidade e nos dar apoio de lá da cidade. Vem conosco para a batalha, não. E esse confronto foi um negócio meio atípico, assim. Geralmente, os campos de guerra é local aberto, sem floresta, local mais plano, né? Tipo o cenário em Israel, quando nós vimos ali no Monte Gilboa, na parte de baixo, ali onde Saul morreu, né? A FEC, por ali, tem uma planíciezinha ali, era onde sempre eles faziam guerra. Mas aqui não, foi no meio da floresta mesmo. E aí, quando os homens disseram para o rei: fique na cidade para nos dar apoio, tem uma coisa interessante aqui para falar para vocês. Versículo 4 de 2 Samuel 18, verso 4, diz: o rei respondeu: farei o que vocês acharem melhor. Cadê o Davi, que sempre procurava saber do Senhor o que era melhor para ele fazer? Não é esse o mesmo. Cadê o Davi que, sabe, na hora da pressão o nego fica doido, né? Há pouco tempo aí ele fez um negócio sem saber da informação completa, e esse é um problema muito sério. Tem muita gente hoje aqui no nosso país passando meias informações e distorcendo o resto, criando sofisma para endoidar a cabeça do povo, né? O Ziba mentiu. Davi disse: então tudo que era do seu senhor Mefibosete agora é seu. Por causa de uma mentira. Merecia morrer por fazer isso. Pelo menos pela cultura da época. Era a morte que ele precisava receber da parte do rei. Mas vamos ver que o rei não teve, com isso aí, ele não fez justiça. Isso não é justo, não está certo. Davi foi afrouxando em alguns pontos depois das consequências do pecado. As consequências do pecado vão quebrando o cara. Não é só os ossos que dói, não é só fisicamente que dói. Ele vai sendo quebrado na íntegra, por dentro. Muitos valores ele foi perdendo. Aqui ele disse para os homens: não, eu vou ficar lá, já que vocês estão dizendo que é o melhor. E aí o rei, 2 Samuel 18, verso 5, o rei deu ordem para esses 3 comandantes, né? O Joabe, o Absai e a Itai: por amor de mim, tratem com brandura o jovem Absalão. Tratem-no bem. E todo o exército ouviu isso, certo? E aí a batalha se deu na floresta, né? Houve uma grande matança. Chegou a 20 mil homens mortos, né? E aí a batalha se espalhou por toda a região. Aquele dia inteiro na floresta. Diz aqui no versículo 8 que a floresta matou mais guerreiros do que o exército opositor. A floresta matou mais gente do que o exército opositor. O versículo 9 vai dizer que Absalão vinha montado na mula dele, encontrou-se com um soldado de Davi. Ele passou por debaixo de alguns galhos de uma árvore, e aí ele ficou preso nos galhos, né? Ficou suspenso. A mula foi embora. Ele ficou pendurado entre o céu e a terra, ele não ficou nem encostando no chão. Os cabelos ninhou lá e a mula seguiu viagem. Aí um homem viu, foi contar para Joabe: Joabe, eu vi Absalão, está pendurado bem ali. Está pendurado ali. Aí Joabe disse: por que você não matou? Veio conversar aqui comigo. Aí o homem disse: não, eu ouvi, todo mundo ouviu o conselho, a ordem que o rei deu para você, para seu irmão Absai e para Itai, para tratar com bondade o Absalão. E tem mais: se eu tivesse matado, né, o Absalão, que é filho do rei, você mesmo, Joabe, ia ficar contra mim. E tal. Aí Joabe: você não quer conversa? Tipo, eu vou perder tempo com você não. Joabe foi lá e encheu três flechas no coração do Absalão. E os escudeiros, 10 escudeiros de Joabe, se juntaram lá ao redor, né? E terminaram de matar. Está no versículo 15 isso aí. 10 dos escudeiros de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Depois ele tocou a trombeta, o exército parou de perseguir seus irmãos, né, de Israel, e aí cada um se retirou para sua casa. O corpo de Absalão
foi jogado num fosso na floresta e fizeram um montão de pedras sobre ele. Enquanto isso, todos os israelitas fugiram cada um para sua casa. E aí, versículo 18 é onde diz que o Absalão tinha levantado um monumento para si, porque não tinha filho. Só que na outra narrativa lá diz que ele teve 3 filhos e uma filha, a quem deu o nome de Tamar. Isso foi num tempo antigo, né? Acho que foi bem antes que ele fez essa coluna, tá? Bom, queridos, vamos aí em 2 Samuel 18, verso 19. Aimás, filho de Zadok, disse: deixe-me correr para levar notícia ao rei. Aimás era um daqueles filhos dos sacerdotes que estava levando notícia para Davi. Lembra? Aimás. Bom, e aí Joabe disse: você não vai ganhar nada com isso, fique quieto. É notícia de que o filho do rei morreu. E ele insistiu. Joabe foi e mandou um outro soldado lá, certo? E Aimás ainda insistiu, certo? Dizendo que queria ir, certo? Eu quero ir. O Joabe mandou um etíope. E aí Aimás disse: mas eu quero ir. Se eu me permite ir, Joabe disse: vá, o problema é seu, a vida é sua, você vai, vá. Aimás correu, passou pelo etíope, chegou primeiro lá. E o rei: é notícia boa, é notícia boa, é notícia boa. Aí disse: não, aí vem um outro ali atrás. Não, também é notícia boa. Primeiro o rei disse assim: não, já que é só um que está vindo, é notícia boa. Aí o vigia disse: não, mas tem outro vindo. Não, mas esse aí vai trazer notícia boa também. Nessa hora o cara só quer ter notícia boa, né? No meio de uma guerra, no meio da desgraceira toda, a gente não aguenta mais notícia ruim. Então Davi já vai declarando: não, é notícia boa, tem que ser notícia boa. E aí, versículo 28 diz que Aimás chegou, se prostrou diante do rei, disse: bendito seja o Senhor, teu Deus. Ele entregou os homens que se rebelaram contra o rei, meu Senhor. Aí o rei perguntou: e o jovem Absalão está bem? Aimás, se eu tivesse dito a verdade, teria morrido ali. Estava bem morto, né? Absalão bem morto. Aí Aimás respondeu: vi que houve uma grande confusão quando Joabe, servo do rei, iam enviar o teu servo, mas não sei o que aconteceu. Ele mentiu aqui. Ele mentiu. Aí, nesse momento, chegou o etíope. Disse: o rei, meu senhor, houve boa notícia. O Senhor te livrou hoje dos que se levantaram contra ti. E o rei perguntou ao etíope: e o jovem Absalão, está bem? Bem morto? Está bem? O etíope respondeu: que os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que se levantam para te fazer mal, acabem como aquele jovem, seja morto. Então o rei, abalado, subiu ao quarto, que ficava na parte de cima, e chorou, mas chorou aos gritos, viu? Absalão, Absalão, meu filho Absalão, quem me dera ter morrido em seu lugar. Ah, Absalão, meu filho Absalão. Terceiro filho de Davi, foi-se embora. Agora, na direito de primogenitura, estaria com Daniel, filho de Abigail, que já tinha sido, né, no caso, esposa de Nabal. Davi tem uma irmã chamada Abigail, uma mulher chamada Abigail. Legal isso. Anote aí o Salmo capítulo 10, para a gente seguir, meu povo. Salmo 10, ok? Então, vamos em Samuel, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 1, nos informa que alguém disse para Joabe que o rei estava chorando por Absalão. E aí Joabe foi lá conversar com o rei. Disse: ó, rei, o negócio é esse. Olha, todo o exército que lutou, deu a vida por ti aqui, livrou você e sua família de morrerem. Então tudo lá, ó, quietinho, então caladinho, como os que fogem em batalha. Porque a tradição é o seguinte: ganhou a guerra, ganhou o despojo, ganhou. É festa, é comemoração. E o exército todo estava de luto, em silêncio. Diz a Bíblia aqui, como os que fogem da guerra, como os que perdem a guerra e fogem, né? E saem sem nada. E aí o Joabe questionou o rei. Ele disse assim: Joabe, juro por Deus que se o senhor não for lá para animar o coração dos seus soldados, você vai ficar sozinho. Vai ser a pior de todas as desgraças que o senhor já passou, desde a que você estava em Hebron. Nunca, sabe, você vai ficar sozinho. Porque os homens que estavam aí dispostos a dar a vida por você, agora deviam estar comemorando, estão ali de luto, calados, porque a sua lamentação transformou a vitória deles em derrota, em luto. E aí, sabe, é como a maior acusação do Joabe, está aqui no versículo 6, ele diz assim: você ama os que te odeiam e odeia os que te amam? Hoje você deixou claro que os comandantes dos seus soldados nada significam para você. Vejo que você ficaria muito satisfeito se hoje Absalão estivesse vivo e todos nós, os comandantes, mortos. Agora vá lá encorajar os seus soldados, ou eu juro pelo Senhor que se o Senhor não for, nenhum só deles permanecerá contigo esta noite.
o que para ti seria pior do que todas as desgraças que já te aconteceram desde a tua juventude. Pense. E aí o que aconteceu foi isso. Davi foi e tal, atrás deles, tal. Passado algum tempo, né? Se você olhar aí, 2 Samuel 19, verso 9, diz que em todas as tribos de Israel o povo discutia, o povo conversava, dizia, Davi nos livrou das mãos dos nossos inimigos, foi ele que nos libertou dos filisteus, mas agora fugiu do país por causa de Absalão, seu filho. E Absalão, que nós tínhamos ungido o rei, morreu no combate. Por que não trazê-lo de volta, né? Por que não trazemos Davi de volta, certo? Anotem o Salmo 122, meu povo, ok? Depois a gente vai dar seguimento falando sobre o retorno de Davi a Jerusalém. Porém, eu quero, essa última parte do vídeo dessa semana, eu quero conversar com vocês sobre um outro assunto interessantíssimo. Algumas curiosidades que a gente não tem tempo de passar para todo mundo. É o seguinte. Vamos lá. Primeira curiosidade. Tanto a primeira esposa de Saul quanto a primeira esposa de Davi tinham o mesmo nome, Ainoã. Você pode encontrar isso em 1 Samuel 14:50 e 2 Samuel 2:2. Ainoã. Na verdade, assim, esposa mesmo de Davi foi Ainoã, porque a filha de Saul foi só casar, já começou o negócio e teve que fugir, né? A esposa que gerou filho. Ainoã foi a mãe do Amnon, aquele que estuprou o irmãozinho, tá? A mulher do Davi. E a Ainoã, esposa do Saul, foi a mãe da 3 filhos e 2 filhas, se não me engano. Segunda curiosidade. Peraí, Ainoã quer dizer o seguinte, o nome Ainoã significa irmão do deleite. Segunda curiosidade, para a gente seguir aqui. Embora Abner seja tido como primo de Saul, na verdade ele era tio de Saul, preste atenção. A Bíblia diz que Ner gerou Quis e Quis gerou Saul. Abner quer dizer exatamente isso, filho de Ner. Ora, se Ner foi pai de Quis, então ele deve ter sido pai de Abner. E Abner, irmão de Quis. Logo, Abner, filho de Ner, é tio de Saul e não primo de Saul. Outra curiosidade. Nomes trocados de propósito. Ninguém sabe por quê, mas de propósito. Primeiro, teve um filho de Abigail, né? Abigail, mulher do Davi. Em uma narrativa aparece Quileabe, em outra aparece Daniel. Abigail quer dizer a alegria do meu pai ou em quem meu pai se alegra. Outro nome, um filho de Betseba chamado Samua, ou Simeia, como eu citei há pouco tempo. Eu vou falar aqui de Gideão. Lembra do Gideão, que tinha 70 filhos? Gideão, o povo deu um apelido para ele, Jerubaal, que quer dizer Baal, contenda contigo. Em outro lugar, Jerubaal aparece como Jerubezete, ou Bozete, Bezete, mesmo significado. Mefibosete, filho de Jonatas. Tem um outro Mefibosete que era filho de Saul, com uma concubina. Nós vamos ver isso lá na frente, daqui a pouco. Mefibosete, ele aparece em outro lugar como Merib-Baal. E o Isbosete, que foi rei de Israel, filho de Saul, foi colocado lá como rei pelo Abner, filho de Ner, não tio Saul. Então, o Esbaal, Isbosete, aparece primeiro como Esbaal. Certo? Agora, eu quero que vocês entendam uma coisa. O Esbaal, o Isbosete, ele tem algumas coisas que a gente precisa compreender sobre ele. 1 Crônicas, capítulo 8, versículo 33. 1 Crônicas 9, 39. Você vai ver sobre o nome dele. Ele aparece como Esbaal, que significa homem de Baal. Certo? Embora nos demais textos ele aparece como Isbosete. Isbosete, onde Baal é substituído por Bozete. Veja em 2 Samuel 2,10. É uma palavra hebraica, Bo-Shet, Bo-Shet, T-H. Encontrada em Jeremias 3,24. É traduzido como coisa vergonhosa. Logo, então, Isbosete é homem de vergonha, homem vergonhoso, uma coisa assim. Certo? Vergonha. E aí, é isso. Em outros lugares, como Meribal, Jerubal, Jerubezete, você vê aí que foi mudado, tradução mesmo, não sei porquê. Acho que Baal foi visto como coisa vergonhosa quando fizeram a limpeza, né, dos ídolos de Israel. Agora, o que não entendo é como é que um rei coloca o nome do filho dele, de Isbaal, ou Isbosete, coisa vergonhosa.
homem de vergonha, né? Tá ok? Outra coisa, observe aí sobre esse Isbosete. Eu tenho um monte de questionamento. Primeiro, ele era um filho ilegítimo, ele era filho de uma concubina, ele era deformado para ser um homem de vergonha, o que causa vergonha, ele tinha algum problema? Primeiro, o nome tem significado ruim. Esbaal, tanto Esbaal como Isbosete, para ser filho de um rei, filho mais novo. Bom, coisa vergonhosa ter relação com o nome de um filho de um rei. É o primeiro questionamento que eu faço. Segundo, no local onde se fala da família de Saul, a família de Saul, Ainoã, né? Cita o nome da esposa, Ainoã, cita o nome dos 3 filhos, cita o nome das 2 filhas, o que não é comum ficar citando o nome de mulheres. Mas não cita o nome de Isbosete, nem Esbaal, nem coisa nenhuma. Só aparece o pai, Saul, Ainoã, 3 filhos e 2 filhas, tá? As filhas é Merabe e Mical, ok? E na relação dos 3 filhos aparece Isvi, ao invés de Aminadab aparece Isvi. Isvi é uma palavra que quer dizer igual, ou semelhante, né? Aí relatos posteriores, baseados em 1 livro das Crônicas, capítulo 8, verso 33, vai aparecer como Esbaal. 1 Crônicas 9, 39 também aparece como Esbaal. Agora veja bem, se é filho de Saul, mas não aparece junto com os outros 3, então não é filho de Ainoã. Quem é a mãe desse rapaz? Né? Alguns, para evitar problemas e controvérsias, porque não está claro que ele era filho de Ainoã. Então, simplesmente coloquei a filho de Saul, ponto final. Né? Mas há questionamentos aqui. Já que não aparece outra possível esposa, provavelmente ele era filho de uma concubina. E a própria internet, se procurar aí, ele vai dizer que não, era filho de Saul com Ainoã. Mas, se assim era, me responde o seguinte. Por que o Isbosete não esteve lutando com o pai e os seus 3 irmãos que morreram na guerra? Por quê? Embora ele fosse o mais novo, isso foi no ano 1025 a.C., ele já estava com 40 anos. Inclusive, ele assumiu o reino, por ordem do Abner, né? Por influência do Abner. Ele assumiu o reino com 40 anos. Está lá em 2 Samuel, capítulo 2, verso 10. Então, tem muita coisa questionável sobre esse rapaz, sobre esse homem. Até o demônio lá da mulher de Endor, né? Aquela que consultava os mortos, o demônio samuelita, ele falou da morte dos filhos de Samuel. Está lá em 1 Samuel 28, 19, parte B. Mas não cita, ninguém cita esse Isbosete de canto nenhum. 1 Samuel capítulo 31, verso 2, diz que os filisteus mataram os filhos de Saul. Aí diz os nomes, Jonathan, Abinadab e Malquissua. Aí você observa o versículo 6 e 8, 1 Samuel 31, verso 6 e verso 8. Tem os nomes, lá foi constatada a morte dos 3 filhos de Saul. Certo? Se você for para o relato de 1 livro das Crônicas, capítulo 10, verso 2, aí é que o negócio fica difícil de não questionar. Porque diz assim, fala da morte dos 3, 1 Crônicas 10, 2, fala da morte dos 3 filhos de Davi, Jonathan, Abinadab e Malquissua. Agora, 1 Crônicas 10, nem texto, 10, versículo 6, vai dizer que morreu assim Saul, seus 3 filhos, e morreu assim toda a descendência real. Ou seja, Isbosete não existia até aqui. Até a morte de Saul, Isbosete não existia? Na história não entrou em canto nenhum. Agora, como ele se torna rei, aí depois, posteriormente, o nome dele teve que aparecer. Mas ele era o quê? Era filho de uma mulher, sei lá, não era conhecida? Eu acho que tem muita coisa questionável aí, tá certo? E o último questionamento que eu faço para a gente encerrar o vídeo, que já está bem cumprido, é o seguinte. No momento em que todos em Israel esperavam que Davi se tornasse rei deles, porque Saul tinha acabado de morrer, Abner aparece com esse Isbosete. Abner, ele tinha o dever de defender a vida do rei com a própria vida. Abner era o chefe do exército de Israel. Morre o rei, morrem os 3 filhos, Abner ficou vivo. E ele aparece com uma marionete. Isbosete era marionete, ele tinha medo de Abner. Tá certo? E aí, o que houve? Ele fugiu? Ele foi covarde? O que houve? Se o rei morreu, os filhos morreram, por que Abner ficou vivo? Por que ele abandonou o rei? Deixou o rei a própria mim? Isbosete, ele era uma marionetezinha de Abner. No dia que Isbosete questionou Abner de uma alta traição, né? No caso, o Abner tinha se relacionado com uma das concubinas do seu pai. E
Aí Abner rompeu com o Isbosete e foi procurar Davi para fazer o rei de todo Israel. Fica claro que quem mandava na bagaça toda era o Abner. E agora, o que aconteceu nos bastidores dessa história? Você pode me responder? Não perca na próxima semana, segunda, quarta e sexta, Comente Bíblia para você.